Olá, meus amigos, eu vivo falando aqui na farra dos militares aposentados ou mortos e seus herdeiros milionários. Tem uma reportagem magnífica hoje a respeito do Zé Roberto de Toledo no UOL. Este é o principal assunto que abre esta semana, na segunda-feira, 15 de maio de 2023. Além disso, eu devo tratar digamos, da generosidade do senhor Mauro Cid depositando dinheiro vivo na conta de dona Michele Bolsonaro. E também vamos nos referir ao mau humor do Lula, presidente da República, abordado tanto pelo Merval Pereira, no seu artigo no Globo, quanto por meu entrevistado do Neumann Entrevista, o professor Rubens Figueiredo, do CEPLAC. Além disso, também vamos falar de um furo do Marcelo Godoy, no Estadão, sobre a divisão entre generais democráticos que querem obedecer à Constituição e bolsonaristas que estão se inimizando, ficando inimigos. Eu quero hoje também cumprimentar os meus amigos que têm sido fiéis ao longo do fim de semana, quando eu não produzo esses vídeos, ao contrário, produzo uma entrevista e um papo, dois dedos de prosa, e que continuam firmes, me prestigiando, comentando, elogiando se for o caso. Quero lhes pedir que continuem assim, eu vivo disso, eu quero que você continue apostando na minha independência, não na minha imparcialidade, que imparcial eu não sou. Por que eu tenho que repetir isso todo dia? Porque tem sempre um caso, você que diz que é imparcial. Eu digo que não sou, eu tenho o lado do cidadão comum, o seu lado, o lado do quem paga impostos, o lado de quem é escochado pagando impostos. Pois então, vamos então ao que eu prometi. O UOL traz uma reportagem exclusiva do Zé Roberto de Toledo, especialista em eleições, com quem eu trabalhei lá no Estadão, e ele mostra que todo ano o contribuinte gasta bilhões de reais para pagar aposentadorias de viúvas e às vezes até de herdeiros de oficiais vivos do Exército, das Forças Armadas em geral, Os militares continuam se lopetando nessa coisa de herança, Pegando dinheiro público. Ele se refere especificamente ao caso de um major Ailton Barros, que é duplamente escabroso. O major Ailton Barros tem uma viúva, mas não morreu. O major Ailton Barros está vivo e tem uma viúva que recebeu nos últimos 3 anos, ele vivo, mais de R$1 milhão de pensão, ou melhor, de aposentadoria, ou melhor, de herança de um morto que está vivo, É um morto-vivo, Esse é um dos maiores escândalos da história, escândalo que foi agravado pelo Bolsonaro quando inventou uma promoção para marechal, para generais amigos, como, por exemplo, Augusto Heleno, que foi o chefe do seu gabinete de segurança institucional. Olha, vale a pena ver a brilhante reportagem do Zé Roberto de Toledo. Eu, pelo menos, vi. Um outro assunto importante é que a Polícia Federal identificou depósitos em dinheiro vivo do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente do ex-governo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, recebeu depósito em dinheiro vivo, entrou na família Bolsonaro, de repente tomada, no caso, por um espírito de devoção ao dinheiro vivo. Para essas pessoas não têm o menor respeito pelo sistema bancário, gosta mesmo de guardar dinheiro no colchão, debaixo do colchão,
Me lembra da biografia de Garrincha, que guardava dinheiro no colchão, e foi uma barafunda depois, quando ele se separou da primeira mulher, para contar esse dinheiro de várias moedas que ele jogava no exterior, né? Bom, meus amigos, o Globo traz um artigo do presidente da Academia Brasileira de Letras, o Merval Pereira, que se chama Lula enfezado. Lula deveria apaziguar os assuntos do país para que o país possa recuperar sua energia consumida há anos nessa disputa de nós contra eles, né? Nessa dicotomia, nessa polarização, é a palavra do momento, né? Esse assunto também foi tratado pelo cientista político Rubens Figueiredo, do CEPAC, na Neumann Entrevista, que está no ar desde sábado. Nela ele mostra que Lula não está mostrando seu bom humor costumeiro, como disse o Merval, e como também escreveu o Merval no Globo hoje, entrevista também do Rubens está aqui no canal José Neumann de Pinto do YouTube desde sábado, dizendo isso. O Lula está enfezado, ou seja, está de muito mau humor, e não pratica o que ele pregou. A democracia do amor não existe. Continuamos na tirania do ódio, mesmo submetidos ao Congresso. O Congresso não deixa Lula fazer o que quer, e aí com coisas que valem a pena que apoiemos o Congresso. Dá até vontade de apoiar o Arthur Lira, afinal o Arthur Lira está defendendo a herança de um avanço que o Congresso projetou e votou, e que o Lula está querendo retardar para obedecer a velhos preceitos do comunismo petista. E como mostra o nosso amigo Joaci Góes, lá da Bahia, não existe ditadura comunista, viu, Lula? Venezuela, Cuba, China, Nicarágua, tudo fascista. Pode até adotar, como no caso da China, um sistema capitalista econômico, mas a ditadura é fascista. O Lula não sabe nada de história, mas tinha uns 2 ou 3 que poderiam ensinar isso para ele, né? O Marcelo Godoy, lá do Estadão, que cobre a área de Polícia Militar e cobre Forças Armadas, dá um furo mostrando que áudios sobre o golpe, vamos lembrar, como disse o professor Joaquim Falcão aqui, da Academia Brasileira de Letras, como Merval, 8 de setembro não foi um golpe frustrado, foi um golpe consumado, mas fracassado, malogrado. Então, esses áudios sobre o golpe malogrado estão expondo agora uma fratura entre o comando do Exército, que é democrático, que é a favor da Constituição, que cumpre a disciplina, e os militares bolsonaristas. O Godoy conhece o assunto e sabe do que está falando. Olha, meus amigos, já que estamos falando também aqui do ex-Bolsonaro, do ex-desgoverno, o ex-desgoverno Bolsonaro gastou 4 milhões e 400 mil reais com sardinha e linguiça. Meus amigos, para as cozinhas dos Yanomamis que não comem esse tipo de comida, né, de carne, isso aí foi evidentemente usado para o desvio de dinheiro. Nós temos o caso dos militares que não morreram, mas já são herdados, mas também temos o caso do condenado que não foi morto, né, que não foi fuzilado, que não foi torturado como foi o Vladimir Herzog pela ditadura. O Teodomiro Romero, potiguar de Natal, foi preso perto do dique de Tororó, lá em Salvador. Teodomiro Rodrigo do Itororó, né? Teodomiro Romero dos Santos foi o primeiro civil condenado à morte na ditadura militar, mas sobreviveu 30, 50, sobreviveu ali 53 anos a essa sentença de morte, morrendo de causas naturais,
aposentado como juiz do trabalho. Ele era militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro, guerrilheira, que pegou em armas. E foi preso junto com um militante chamado Paulo Pontes, perto do dique de Itororó. Agora, ele está enlutando a família, 53 anos depois da condenação à morte pela ditadura militar. Meus amigos, vamos tratar um pouquinho de futebol. Estamos falando muito nessa questão da máfia do apito. Então é o seguinte, o jogo do azar não é proibido no Brasil? Por que é que pode máfia do apito? Por que é que pode apostar em resultado de jogo? Isso é uma falácia, né? Mas eu quero lembrar que desde que a CBF aplicou um rigor maior para os juízes, os árbitros de futebol aplicarem em campo, nós temos tido atuações desastrosas. No clássico Flamengo e Botafogo, o Flamengo foi beneficiado pela Edna Alves, um desastre de arbitragem, uma catástrofe total, né? Tinha que ter expulsado um jogador de meio de campo do Flamengo, o Thiago Maia, e, no entanto, terminou, o Flamengo está tão ruim e tão acomodado que apanhou do Botafogo de 3-2, né? Ela, que devia ter sido punida, essa rodada eu vi que ela apitou um jogo da segunda divisão, do Tombense, um jogo do Tombense. Meus amigos, pelo amor de Deus, Tombense e Avaí, segunda divisão do Brasileirão. Se a mulher era para ser punida, era para ser punida. Ela tem que fazer curso, tem que treinar bastante antes de apitar um jogo da responsabilidade de um Flamengo e Botafogo, né? Mas não é aquela mulher. O Paulo César Zanovelli também teve uma atuação fantasticamente trágica no jogo Flamengo e Bahia. Expulsou 2 jogadores do Bahia lá na Fonte Nova. Expulsões altamente polêmicas, e nem o Flamengo ganhou o jogo também, como perdeu do Botafogo de 3-2, o Flamengo ganhou de 3-2, mas a arbitragem dele ficou reconhecida pela péssima qualidade. Exatamente o caso de um sujeito chamado Bruno Arleu de Araújo. Bruno Arleu de Araújo apitou o clássico majestoso, mas a arbitragem dele estava longe de ser majestosa. Lá no campo do Corinthians, em Itaquera, ele inventou uma falta do atacante do São Paulo e anulou o gol, e um pênalti contra o Rafinha do São Paulo, o que marcou o gol do Corinthians. O único chute do Corinthians no jogo, o jogo foi 1-1, e o que se destacou pela péssima arbitragem de Paulo César Zanovelli. Eu queria saber se não era o caso da CBF voltar atrás nas decisões de dar folga para os juízes serem mais severos, se eles não conseguem apitar direito. Como eu já falei no Neumann Entrevista antes, agora eu vou falar também no Dois Dedos de Prosa, que foi com a artista plástica Denise Milan. Dois Dedos de Prosa está no ar desde domingo, e nela Denise Milan fala de uma exposição de suas pedras de 130 milhões de anos de existência, na Adam Galeria, uma galeria muito conhecida e muito badalada lá de Itu, aqui perto de São Paulo, à margem do Tietê. E ela diz de forma brilhante, resumindo essa exposição, que coexistir para não perecer é o segredo da imortalidade. Bom, meus amigos, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em terra.